Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós faremos a leitura a partir do verso 8 até o verso 37. Segundo Reis 4, 8 a 37. Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: "Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali." Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: "Vá chamar esta sunamita." Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: "A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército?" Ela havia respondido: "Eu estou bem, vivendo no meio do meu povo." Então o profeta perguntou a Geazi: "O que se pode fazer por ela?" Geazi respondeu: "Ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho." Eliseu disse: "Vá chamá-la." Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: "Por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços." Ela disse: "Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta tua serva." A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: "Ai, a minha cabeça, a minha cabeça." Então o pai disse a um dos servos: "Leve-o para a mãe." Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: "Mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa, falar com o homem de Deus e voltar." O marido perguntou: "Por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado." Ela respondeu: "Não faz mal." Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: "Pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser." E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: "Veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino?" Ela respondeu: "Vai tudo bem." Quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: "Deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito." Então a mulher disse: "Por acaso eu pedi a meu senhor algum filho?"
Eu não disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Oremos. Altíssimo Deus, louvamos o teu nome, Senhor, por esse momento precioso em que aqui estamos reunidos. Neste instante, ó Deus, diante da tua palavra lida, a nossa prece é para que o teu Santo Espírito nos conceda, ó Deus, a iluminação e o entendimento do ensino da tua palavra para nossas vidas. Oramos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, na carta aos Hebreus, diz que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Para vivermos neste mundo caído pelo pecado, realmente nós necessitamos de fé em Deus, porque a vida neste mundo é extremamente difícil, é uma vida cheia de circunstâncias adversas. Vivemos constantemente oscilando entre momentos bons, momentos ruins, entre dias de grande alegria e euforia e dias de profunda tristeza. E este relato que nós acabamos de ler no segundo livro dos Reis ensina-nos lições sobre a fé. A passagem que nós temos aqui descreve um dos milagres realizados por Deus por intermédio do profeta Eliseu. Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, foi discípulo e sucessor do profeta Elias e presenciou o momento no qual o profeta Elias foi elevado ao céu, sendo arrebatado sem passar pela morte. E naquele momento, ao presenciar aquele fato, Eliseu, conforme tinha pedido e conforme o próprio profeta Elias havia orientado de que ele deveria participar daquele momento, o profeta Eliseu então recebeu porção dobrada do espírito do profeta Elias. E porção dobrada, meus irmãos, na verdade é uma linguagem relacionada à herança. O que Eliseu pediu e recebeu não foi poder espiritual em dobro do Senhor, mas sim o direito por herança de ser o sucessor do grande profeta Elias. Essa porção dobrada significava que
Eliseu daria continuidade ao ministério iniciado pelo profeta Elias. E quando nós olhamos a história de Eliseu, é possível inclusive haver algumas similaridades. Às vezes a gente até pode confundir os milagres de um profeta e do outro, porque alguns milagres, eles têm alguma semelhança. O chamado do profeta Eliseu ocorreu ainda durante o ministério do profeta Elias, conforme registrado no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. E tanto o profeta Elias quanto o profeta Eliseu atuaram em um tempo de crise espiritual em Israel. E conforme nós lemos aqui, o texto fala-nos a respeito de uma mulher que vivia num lugar chamado Sunem. Por isso essa mulher é conhecida como a mulher sunamita, já que nós não sabemos o nome dela, nós não temos o registro do seu nome. E esta mulher, anônima, entre aspas, possivelmente está entre aquelas que a carta aos Hebreus menciona como sendo uma entre a nuvem de testemunhas. No livro de Hebreus, a carta aos Hebreus no Novo Testamento, há o registro no verso 35 do capítulo 11, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Embora, meus irmãos, nós não saibamos o nome desta mulher, ela, assim como tantos outros, anônimos, entre aspas, ao longo da história, assim como essa mulher, que nós não sabemos o nome, muitos também atuaram na obra de Deus, cujo nome nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus conhece aqueles que são anônimos para nós, mas que são instrumentos a serviço do seu reino. E aqui no caso, instrumentos que participam da revelação de Deus ao longo do tempo. Meus irmãos, o texto começa no verso 8, mencionando que o profeta Eliseu passou então por Sunem, onde morava uma mulher rica. E esse é o primeiro ponto a observar. Havia em Sunem uma mulher rica. O que é que isso significa? Significa que tratava-se de uma mulher rica, uma mulher que tinha bens materiais, era uma mulher bem-sucedida, era uma mulher importante do ponto de vista social, era uma mulher que possuía uma boa condição material. Mas mais do que isso, a essência da riqueza daquela mulher não era material, mas sim espiritual, como vemos ao longo desse relato. Ao longo dessa narrativa, nós percebemos que, mais do que uma mulher rica materialmente, era uma mulher piedosa e temente a Deus. Assim, meus irmãos, temos aqui diante de nós a história que fala-nos acerca da fé em Deus como riqueza espiritual. E esta fé revela-se nesta passagem em 3 momentos na vida desta mulher. Em primeiro lugar, como riqueza espiritual, nós temos aqui uma fé revelada no compromisso com a palavra de Deus. No verso 8, lemos: certo dia Eliseu passou por Sunem, e aqui é importante observar que Eliseu tinha um ministério extremamente ativo, itinerante, em que ele se deslocava provavelmente por vários lugares, ele fazia percursos entre o Monte Carmelo e Samaria, a capital do Reino do Norte, que era especialmente onde ele atuava. E então ele passava por essa vila, entre outras, chamada Sunem. E essa vila ficava na região que correspondia à tribo de Issacar, relativamente próxima ao Mar da Galileia e a aproximadamente 24 quilômetros do Monte Carmelo, onde o profeta Eliseu habitava. E naquela vila, diz o texto, havia uma mulher que, juntamente com o seu esposo, cultivava uma vida de fidelidade a Deus. E isso é algo muito interessante, meus irmãos. Esse casal que costumava ir lá no Monte Carmelo, participar dos cultos, nos dias de lua nova, nos dias de sábado, é um casal notável porque naquele contexto de crise espiritual,
famílias e indivíduos submissos a Deus era raro. Não era muita gente que era temente a Deus naquele contexto. E então nós temos aqui esse registro desse casal. E percebendo aquela mulher que aquele profeta passava frequentemente por ali, na cidade ou vila de Sunem, aquela mulher então convidou o profeta a fazer uma refeição na sua casa, insistiu para que ele ficasse ali. E para o profeta também deve ter sido algo surpreendente, porque os profetas, em geral, não eram assim muito queridos pela maioria das pessoas, porque eles falavam a palavra de Deus. E geralmente a palavra de Deus, para quem está fora dos preceitos de Deus, não é muito boa, não é muito agradável. Receber um profeta em casa pode ser complicado, porque ele pode chamar a nossa atenção por coisas erradas que nós estamos fazendo. Então, para Eliseu também, aquilo foi meio que surpreendente. É bom lembrar que os profetas em geral em Israel eram perseguidos. O profeta Elias, antecessor de Eliseu, foi chamado pelo rei Acabe de perturbador de Israel. E foi perseguido pela mulher de Acabe, Jezabel. Nós já conhecemos bem essa história. Mas, meus irmãos, o fato é que a partir daquele dia, a casa daquele casal passou a ser um ponto no qual o profeta Eliseu parava para fazer as suas refeições. Agora veja o que dizem os versos 9 e 10 de 2 Reis 4. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier, a nossa casa poderá ficar ali. Meus irmãos, essa mulher rica, bem-sucedida, possuindo condições, ela se dispõe então a oferecer ao profeta, propondo evidentemente ao seu esposo aquela ideia, se dispõe a oferecer não apenas uma refeição regular, mas um espaço particular onde ele pudesse ali se recolher, descansar, restaurar suas energias para continuar a sua missão, para ter o seu momento devocional, enfim. Aquela mulher resolve então que era preciso fazer algo mais, porque aquele era um santo homem de Deus. O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma mulher que está servindo a palavra de Deus. Quando ela diz, este é um santo homem de Deus, significa que aquela mulher piedosa tinha discernimento para reconhecer que aquele era um instrumento da palavra de Deus. E ela se sente motivada a fazer algo. E ela contribui para que aquele profeta, instrumento de Deus, recebesse aquele suporte, aquele apoio. Ou seja, ela estava investindo no reino de Deus. Em última análise, ao receber o profeta, reconhecer a importância dele e do seu trabalho, ela estava contribuindo com o progresso da palavra de Deus. E o profeta Eliseu, evidentemente, ficou extremamente agradecido, grato pela generosidade daquela mulher, e então ele pensou, é preciso agradecer de forma prática. Eu preciso demonstrar essa gratidão. E então, a partir do verso 11, o texto diz, um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Ele tinha dito a Geazi, que dissesse a ela, a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido, eu estou bem vivendo no meio do meu povo. Veja, meus irmãos, que as qualidades dessa mulher vão brilhando no texto. As qualidades dessa mulher piedosa vão surgindo e vai se tornando mais notável ainda. Essa mulher de fé evidencia sua fé de modo prático, na disposição em servir a palavra de Deus, tendo o discernimento de reconhecer que aquele profeta era verdadeiramente um homem de Deus, e agora, ao receber uma oferta, quem sabe nós podemos falar por você, diante do rei,
ela diz: olha, eu estou contente no meio do meu povo. Ou seja, fé, disposição para o serviço da obra de Deus e contentamento. Aquela mulher não estava buscando algum favorecimento do profeta. Ela não estava fazendo aquilo por interesse, pensando: poxa, quem sabe esse homem, ele tem acesso ao rei, tem acesso às autoridades, vamos ajudar ele, e ele, quem sabe, pode aí facilitar alguma necessidade que nós temos. Não, meus irmãos, essa mulher não estava interessada em nada além de servir o reino de Deus e servir o próximo. Ela respondeu que estava satisfeita em fazer parte do povo de Deus. Meus irmãos, a fé, que é um presente de Deus para nós, deve produzir estes tipos de qualidades: compromisso com a palavra de Deus, desejo de investir no reino de Deus, deve contribuir para que nós também assistamos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, tenhamos um coração generoso, tendo condições, podendo ajudar aqueles que estão ao nosso redor. E do mesmo modo como essa mulher, precisamos muitas vezes exercitar o contentamento, porque Deus derrama muitas bênçãos sobre nós, e às vezes tudo que nós fazemos é murmurar, ao invés de agradecer e dizer: olha, eu estou feliz no meio do meu povo. É preciso que nós cultivemos um coração contente, sabendo que, conquanto vivamos experiências difíceis, o Senhor tem nos abençoado. Mas, meus irmãos, além de uma fé revelada no compromisso com a palavra de Deus, essa história fala-nos sobre a fé em Deus como riqueza espiritual, apresentando-nos também uma fé revelada em perseverança diante das provações. O profeta Eliseu, como dissemos, estava imensamente agradecido àquela mulher por sua generosidade, certamente admirada com o seu contentamento, e por essa razão ele sentia o desejo de demonstrar a sua gratidão de maneira prática. E então no verso 14 nós vemos que Eliseu insiste nessa ideia, e ele chama o seu servo Geazi, e ele diz: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. É interessante, meus irmãos, o profeta aqui trazendo o seu servo para participar do ministério. Ele não é um profeta que tem um servo e que ele não se relaciona com o servo, que certamente, provavelmente era também um discípulo do profeta Eliseu, mas ele convida: vamos conversar um pouco a respeito dessa mulher, né? E o mestre tende a fazer perguntas, né? Para que o discípulo responda e aprenda também. Ele não apenas ensina, mas ele faz com que o discípulo pense a respeito, raciocine a respeito para encontrar respostas e tirar as suas próprias conclusões. E então ele chama Geazi para conversar e diz: olha, o que a gente pode fazer? E Geazi diz: olha, ela não tem filhos, o marido é velho. Quem sabe Geazi pensou em Abraão, Sara, não é? Não sabemos. Mas o profeta, meus irmãos, mandou chamar novamente a mulher, e por revelação de Deus, ele anunciou àquela mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não minta para esta tua serva. Meus irmãos, quando o profeta Eliseu faz este anúncio àquela mulher, um ponto sensível que estava no fundo do coração daquela mulher, de algum modo veio à superfície. Ela certamente não tinha filhos, mas ela certamente passou a vida, talvez, desejando um filho, orando por um filho, como outros que a gente lê na história bíblica. E além do mais, certamente ela sofria, porque naquele contexto da antiguidade, um casal não ter filhos representava um grande fardo, especialmente para a mulher. Filhos são herança do Senhor, diz o Salmo 127, e na lei de Deus, no livro de Deuteronômio, há o registro de que, como parte das bênçãos de Deus, decorrentes da obediência, não haveria homem ou mulher estéril entre o povo de Deus.
Por outro lado, o mesmo livro de Deuteronômio diz que uma das maldições decorrentes da desobediência seria justamente a ausência de filhos. Maldito será o fruto do teu ventre, diz a palavra de Deus em Deuteronômio 28, 18. E aí vem aqueles intérpretes da Bíblia que acham que sabem tudo e de forma simplista vão jogando aquilo fora de contexto para cima das pessoas. De forma simplista, muitas vezes as pessoas deduziam que se a pessoa não tem filho é porque é amaldiçoada, porque tem algum pecado e assim por diante. Mas a história do povo de Deus mostra que não necessariamente. A história do povo de Deus demonstra que muitas vezes a ausência de filhos tinha a finalidade de fortalecer a fé dos crentes e de exaltar a Deus, de demonstrar o poder de Deus, conforme no caso de Sara, conforme no caso de Ana. Sara, que teve o filho da promessa, Isaque, Ana, que teve Samuel, o último dos juízes, que fez a transição entre o período dos juízes para o período da monarquia em Israel. Meus irmãos, Deus, através do profeta Eliseu, estava anunciando para aquela mulher e para o povo que eventualmente soubesse daquela história, que o Deus de Abraão e Sara, o Deus de Ana e Eucana, o Deus da aliança é o mesmo Deus soberano eternamente. E a sua providência é poderosa e opera de maneira sobrenatural. Naquele tempo de crise espiritual em Israel, Deus estava novamente fazendo referência à sua aliança, às suas promessas, à sua fidelidade no cumprimento do seu plano para o seu povo. Por isso que muitas vezes nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, vários eventos que parece que são parecidos, similares, mas era de alguma forma Deus dizendo: olha, a minha promessa é fiel e ela será cumprida. Não esqueça disso. Os sinais, os milagres realizados por Deus, na maioria das vezes, eram para apontar que, olha, a redenção está a caminho, porque o Deus é o Deus fiel, é o Deus da aliança. O texto diz no verso 17 que a mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. No tempo determinado, pela palavra de Deus, a promessa se cumpriu. A mulher, meus irmãos, cheia de fé e de submissão a Deus, que se dedicou a investir no reino de Deus, honrando o profeta do Senhor, ela foi recompensada com uma bênção que certamente tornou a sua vida uma vida ainda mais rica, espiritualmente falando. Porém, conforme nós dissemos no início, a vida neste mundo caído, ela é marcada pela oscilação entre momentos de intensa alegria e de profunda tristeza. Passados alguns anos, o menino cresceu e ele estava no campo ali, indo se encontrar com o seu pai, que trabalhava, e ele se sentiu mal, e o texto diz a partir do verso 19, de repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. O pai não sabia o que estava acontecendo, né? Ele supôs que era alguma coisa que não era grave. Como todo pai, chama a mãe, né? Manda esse menino para a mãe dele, que a mãe dele resolve. Mas a situação ficou extremamente dramática. Meus irmãos, o filho, que foi um presente miraculoso da graça soberana e providencial de Deus, na vida daquela mulher, repentinamente se vai. Embora o texto não registre maiores detalhes, nós podemos tentar imaginar a dor no coração daquela mulher. Apesar de toda a dor, aquela mulher que carregou aquele menino nos braços e agora vê esse menino morrer nos seus braços, apesar de toda a dor, ela começou a agir de uma maneira inesperada. Ela não foi providenciar
o funeral, mas ela pegou esse menino e levou para o quarto do profeta. Ela levou até o quarto do profeta, colocou sobre a cama do profeta, o que indica um gesto que no seu íntimo ela tinha convicção de que o seu filho poderia ser restaurado à vida. Ela não tinha certeza, mas a sua fé a incentivou a agir daquela maneira. É possível, meus irmãos, que aquela mulher, inclusive, tivesse conhecimento, e ela tinha certamente, da história anterior, do antecessor de Eliseu, que era o profeta Elias, e que também ressuscitou o filho de uma viúva, em um outro lugar, a viúva de Serepta. E então ela pensou, se ele é sucessor de Elias, tem porção dobrada, alguma coisa tem que ser feita imediatamente. E então, de algum modo, aquela mulher sabia também que aquela situação era uma situação que se tratava de uma provação à sua fé, e por isso, sem hesitação, ela tomou providências para que o seu esposo designasse um servo e que providenciasse uma jumenta para que ela então pudesse ir sem demora ao encontro do homem de Deus. Agora, veja a reação do esposo aqui no verso 23 e a resposta da mulher, que é mais interessante. O texto diz, o marido perguntou, por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu, não faz mal. Meus irmãos, num primeiro momento aqui, parece, nós não sabemos, não há a informação, a gente fica apenas aqui nesse caso com deduções, mas pode ser que o homem ainda não tivesse tomado conhecimento da situação, né? É uma possibilidade, mas é difícil imaginar isso, é pouco provável isso. Então, alguns estudiosos entendem que, na verdade, essa pergunta desse esposo era uma pergunta de alguém que estava irritado, porque a mulher, em vez de fazer o que tinha que ser feito, ia atrás do profeta, e não era nem dia de culto. Ele não entendeu, é mais ou menos isso, talvez, a pergunta dele. Mas, meus irmãos, o fato é que a ação dessa mulher era uma ação que repousava na esperança de haver salvação, naquele cujo nome significa Deus é salvação. Eliseu significa Deus é salvação. Se Deus é salvação, eu vou atrás desse homem cujo nome significa Deus é salvação. E a resposta dela para o esposo é interessante, ela diz, não faz mal, né? E a expressão original aqui no texto original, na língua hebraica, é shalom. E a gente conhece bem a palavra shalom, a maioria de nós, shalom é paz, né? Ou é um tipo de saudação. Então ela estava dizendo, olha, está tudo em paz, não faz mal, né? Não é dia de sábado, mas não tem problema, está tudo tranquilo, né? Está tudo em paz. Como assim tudo bem? O filho daquela mulher morreu e ela disse, está tudo bem, shalom. O fato, meus irmãos, é que aquela mulher não havia perdido a sua fé. Diante daquela terrível provação, tendo que lidar com uma tragédia, a morte do seu próprio filho, ela consegue dizer, está tudo bem. E a mulher então partiu para o Monte Carmelo, numa jornada longa, de aproximadamente 5 horas de caminhada, montada sobre o lombo de um animal. E então, quando ela se aproximava de longe, o profeta Eliseu avistou a mulher e disse, olha, Geazi, lá vem a mulher sunamita, vai lá encontrar com ela, pergunta para ela, vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? E ela respondeu, shalom, shalom, para o Geazi, está tudo bem. Aqui talvez porque ela não quisesse aumentar a conversa com Geazi, mas novamente ela disse, está tudo bem, né? E então a mulher vai ao encontro de Eliseu, e no verso 27 nós lemos que ela se aproximou de Eliseu, se lançou aos pés do profeta. Geazi tentou ali, né, ficou preocupado, tentou impedir que aquela mulher se agarrasse aos pés ali do profeta, e o profeta responde, né? O texto diz no verso 27,
Mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. No verso 28, finalmente a mulher então abre o seu coração. Ela estava ali segurando, perseverante na sua fé, mas agora ela desabafa. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Meus irmãos, as perguntas aqui, embora possam parecer meio agressivas, não é? Elas são perguntas que refletem um coração submisso e dependente de Deus. Ao contrário do que pode parecer, perguntar a Deus por que certas coisas ruins acontecem não é ousadia necessariamente. É o desejo de entender o que está acontecendo. E é bom lembrar que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, no momento de maior angústia da sua vida, estando na cruz, fez uma pergunta ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? A pergunta aqui, meus irmãos, neste caso dessa mulher, eu pedi algum filho, olha, o que está acontecendo? Eu quero entender a razão, por que é que Deus me dá um filho que eu esperei tanto e agora ele leva o meu filho? Eu quero aprender sobre essa situação. Meus irmãos, ela não estava, quando ela tomou aquelas atitudes, ela não estava negando a realidade. Ela não estava dizendo: olha, não, meu filho não morreu não. Tem gente que faz assim, né? Você tem que negar o problema. Não, ela não estava negando, ela estava entendendo o que estava acontecendo, mas ela estava perseverando na fé, naquele que, conforme diz a Escritura, na Epístola aos Efésios, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E a partir daí, então, Eliseu, evidentemente, compreendeu que, embora ela tivesse dito: está tudo bem, não estava tudo bem. Não estava tudo tão em paz, não era shalom necessariamente, no sentido de que havia um problema. E agora ele sabe que o problema é com o filho. Eliseu, então, orienta o seu servo para que vá à frente, ele dá algumas orientações ali, né, para levar o bordão, colocar sobre o menino. Mas o que chama a atenção é a mulher. A mulher, ela no verso 30 diz: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Ou seja, a mulher disse: olha, eu não vou embora, se o senhor não for. E é interessante que ela usa uma expressão aqui, que é uma expressão do profeta Eliseu, o que mostra que ela conhecia Eliseu, ela conhecia a palavra de Deus, ela diz a palavra de Deus, porque essa expressão aqui, tão certo, né, como vive o Senhor e você vive, não o deixarei, foi a mesma frase que o profeta Eliseu disse para Elias. Quando Elias estava prestes a ser arrebatado, e Elias dizia: olha, Eliseu, fica aqui que eu vou para Betel. E depois ele diz: fica aqui que eu vou para Jericó. Fica aqui que eu vou para o Jordão. E nas 3 vezes o profeta Eliseu disse a mesma coisa que essa mulher: tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não vou te deixar. Então ela conhecia a palavra de Deus. Ela disse a Eliseu: eu vou junto e você vai comigo, né? É mais ou menos isso. Meus irmãos, essa mulher tinha conhecimento de Deus, tinha conhecimento da história dos profetas, e esse conhecimento do modo de Deus agir dava a ela essa segurança, essa ousadia, essa perseverança para proceder daquela maneira. Ela não ficou tímida, ela não se intimidou com a situação. Ela diz: olha, tão certo como vive o Senhor, né? E como você vive, eu não vou deixar o Senhor. E Eliseu viu que tinha que ir mesmo, e ele vai até a casa da mulher. Meus irmãos, aquela mulher tinha conhecimento de Deus, estava andando de acordo com o conhecimento que ela tinha de Deus. Na história dessa mulher sunamita, a fé em Deus como riqueza espiritual se revela primeiro como um compromisso com a palavra de Deus,
na perseverança diante das provações e, em último momento, ela se revela como uma fé vitoriosa. O verso 31 indica que Geazi foi até lá, seguiu as orientações do profeta, mas não aconteceu nada. E ele volta para encontrar o profeta e a mulher pelo caminho, e ele diz para o profeta: olha, o menino não acordou. A partir do verso 32, nós temos então o profeta já na casa onde o menino estava, sobre a cama, morto. E no verso 33, depois que ele entra, fecha a porta, o texto diz que ele se coloca em oração. E é importante, irmãos, a gente entender que Eliseu, depois do nascimento desse menino, antes ele frequentava a casa dela, porque tinha refeição, tinha o quartinho dele. Depois que o menino nasceu, então, certamente era mais frequente. E ele conhecia aquele menino, ele tinha um vínculo afetivo com aquele menino também. E então ele entra ali, ele certamente clama ao Senhor, ele ora ao Senhor. O procedimento todo aqui, ele tem muitos detalhes, que a gente não vai entrar nesses detalhes, tem algumas explicações teológicas, né? Mas o fato é que Eliseu toma um procedimento que também é o mesmo, né? Mais ou menos o mesmo de Elias. Elias, quando ressuscitou pelo poder de Deus, o filho da viúva, fez mais ou menos isso. Se deitou sobre o menino e ele teve a sua vida restaurada. O profeta faz ali vários procedimentos, e o menino então finalmente, diz a Escritura, abriu os olhos. O profeta pediu que Geazi chamasse a mulher sunamita, e então nós lemos no verso 37, ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Meus irmãos, o gesto dessa mulher aqui, ao lançar-se aos pés do profeta, ao prostrar-se diante do profeta, era uma demonstração de que ela reconhecia que aquilo que aconteceu era a evidência do poder de Deus. Ela não estava adorando o profeta. O profeta era um representante, era uma referência, e por isso ela se prostra aos pés do profeta, que fala a palavra de Deus e que age com o poder de Deus, e por isso ela adora a Deus. Esse lançar-se aos pés do profeta é adoração, é reconhecimento da bondade de Deus. Embora o texto não acrescente maiores informações, nós podemos deduzir, evidentemente, que aquela mulher e o seu marido ficaram extremamente felizes. Eles viveram a experiência de ter um milagre duas vezes, de receber o filho numa situação que já não esperavam mais ter um filho, e agora ter o filho restaurado depois que ele havia morrido. Dois milagres extraordinários na vida daquele casal temente a Deus, piedoso, disposto a servir o reino de Deus. Aquela mulher rica espiritualmente, comprometida com a palavra de Deus, generosa em servir o reino de Deus, abençoando a vida de um profeta, perseverante numa fé resoluta e corajosa, agora experimenta a alegria da vitória concedida por Deus pela sua fé. Aqui, meus irmãos, nós entramos num possível dilema para o nosso coração quando nós lemos essa história. A gente precisa entender que Deus nem sempre age do mesmo modo sempre. E Deus não está obrigado a operar os mesmos sinais registrados na Bíblia sempre, até porque os sinais da Bíblia são registros para que nós conheçamos o poder de Deus pela sua palavra. Tudo que nós precisamos saber a respeito do poder de Deus está registrado na Sagrada Escritura. Não porque Deus não possa realizar, mas porque não está no propósito, muitas vezes, de Deus, porque aqui Deus tinha um propósito. Na verdade, é importante a gente entender que nem nos tempos bíblicos, quando a revelação estava em processo progressivo, né, de formação, Deus raramente realizou milagres como este aqui. Só para a gente ter uma ideia, no Antigo Testamento, é exatamente no ministério de Elias e Eliseu que há 3 ressurreições apenas, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos no ministério do Senhor Jesus, né? O próprio Deus em pessoa realiza
milagres envolvendo a natureza e envolvendo a vida das pessoas. E no ministério do apóstolo Paulo, nós temos o caso daquele rapaz que, ouvindo o sermão do apóstolo Paulo, acabou cochilando, estava na janela, caiu, né? Mas ele morreu e ele foi restaurado à vida. Fora isso, não há mais casos de ressurreição, além desses dos evangelhos, no caso do Antigo Testamento, no ministério de Elias e Eliseu e no ministério do apóstolo Paulo. E todos estes que ressuscitaram, morreram de novo. Eles não ressuscitaram para a eternidade. A ressurreição de Lázaro, quando Jesus diz, Lázaro, sai para fora, ele ressuscitou, mas morreu novamente. Não era uma ressurreição definitiva, porque aquele que viria para vencer a morte estava a caminho ainda. Aquele que traria a redenção definitiva, a vitória sobre a morte e a certeza da ressurreição eterna, estava ainda por vir aqui nesse contexto. Por isso, meus irmãos, nós devemos lembrar aquilo que nos diz a Escritura. Mas virá o dia, diz a Escritura, no qual o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, esta é a nossa esperança, porque, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Este milagre aqui registrado no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, bem como todos os sinais realizados por Deus no Antigo Testamento, tinham o objetivo de anunciar aquele que viria para salvar e redimir o povo de Deus, os amados de Deus, do poder do pecado e da morte, porque o Senhor Jesus veio para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos dar a verdadeira e plena vitória. Ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte, para que os seus amados tenham vida plena e eterna, apesar da morte. Em verdade vos digo, diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Meus irmãos, é somente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos verdadeiramente a vitória sobre as nossas provações, sobre as provações que nós enfrentamos neste mundo caído. É nele que nossa fé é fortalecida, em meio às tribulações que muitas vezes nos fazem sofrer, mas que também nos fazem amadurecer. Às vezes, meus irmãos, pode parecer que a providência de Deus é cruel, mas nós não podemos jamais duvidar do poder de Deus, da sua bondade e misericórdia, do fato que Ele está atento a cada uma das nossas necessidades. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Para nós vivermos, meus irmãos, neste mundo caído pelo pecado, nós precisamos, de fato, de muita fé. Fé em Deus, porque neste mundo vivemos constantemente e é inevitável oscilações entre momentos bons e ruins, dias de grande euforia e dias de profunda tristeza. E somente com a fé em Deus é que nós podemos enfrentar e suportar os momentos delicados da nossa vida. Hebreus, capítulo 12, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado
que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Meus irmãos, nós temos na Escritura esta nuvem de testemunhas, esses relatos preciosos que servem para nos levar a crescer na fé, a perceber como Deus é bom, poderoso e como Ele age de forma surpreendente na vida do seu povo. A mulher sunamita é uma destas que participam dessa grande nuvem de testemunhas. E com ela nós aprendemos muito acerca da riqueza espiritual da fé em Deus. Uma fé revelada no compromisso com a palavra de Deus, revelada na perseverança no meio das provações, revelada na vitória concedida em Cristo Jesus. Porque a vitória foi conquistada pelo Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus assim nos abençoe e renove a nossa fé a cada dia. Amém.